O lance internacional mais ambicioso da era Putin ocorreu em 2014, quando a Rússia tomou para si o território da Crimeia. O movimento envolveu uma mistura de pressão militar e política exercida sobre o governo da Ucrânia, que vinha se aproximando da União Europeia. Além de colocar seus militares na Crimeia, Putin respaldou a realização de um referendo no qual os moradores da península decidiram deixar a Ucrânia e unir-se à Rússia. Os Estados Unidos e as potências europeias protestaram, mas Putin não deu ouvidos. Esse lance é o melhor exemplo da disputa latente entre a Rússia e as potências do Ocidente. Assim como acontecia com a União Soviética na Guerra Fria, os russos tentam manter um cordão de aliados numa zona tampão formada pelos países do leste europeu. Mas esse movimento não está restrito apenas às ex-repúblicas soviéticas. Putin transformou-se desde 2015 no maior fiador militar do governo de Bashar al-Assad na Síria também, e estendeu seus interesses até mesmo sobre a Venezuela, aqui na América Latina, na fronteira com o Brasil. Além das ações no campo militar, a Rússia também passou a agir internacionalmente para desestabilizar os processos eleitorais de países estrangeiros. Em 2016, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos afirmaram que agentes russos tiveram acesso a mensagens privadas do Partido Democrata durante as eleições presidenciais daquele ano. Em seguida, foi aberta uma investigação para determinar se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, agiu em conluio com os russos para tirar benefícios políticos e econômicos dessa relação. Nos anos seguintes, países europeus também acusaram a Rússia de disseminar notícias falsas e de comandar um exército de robôs nas redes sociais para minar seus processos eleitorais. Ao mesmo tempo que mostrou força internacionalmente, Putin seguiu colecionando vitórias internamente. Em 2018, ele venceu a eleição presidencial para um novo mandato de 6 anos. A popularidade de Putin na Rússia não dá sinais de diminuir. A vitória de 2018 se deu com 76% dos votos. Desde que pisou no Kremlin como presidente pela primeira vez em 1999, até o fim de seu 4º mandato presidencial eletivo, programado para terminar em 2024, Putin terá passado 25 anos ininterruptos no poder. Putin, com todo esse poder, não teria um papel importante na vindoura grande tribulação? Trump, por exemplo, será o falso profeta na grande tribulação. E Putin, com tanto poder no cenário mundial, estará sem papel relevante na grande tribulação? Quando você olha para a Bíblia, no livro de Ezequiel, os capítulos 38, 39, fala de Gog e Magog. Você já ouviu falar sobre Claro. isso? Agora, quem é Gog e Magog? Eu fiz um estudo profundo, etimológico, e você vai ficar pasmo. Gog, o texto diz claramente que é o príncipe de Gog. Então, Gog é um homem, é um ser humano. Agora, quem é Magog? Então, muita gente fala que é Rússia e tal. Aí eu fui pesquisar. A profecia de Ezequiel foi proferida no 6º século antes de Cristo. Então, esse povo Magog, ninguém sabia quem é, nesse tempo agora. Mas há um poeta chamado Hesíodo, do 8º século antes de Cristo, que ele cita os Magogians, dizendo que eles são o povo cita. A Bíblia fala dos citas, né? Que não tem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, né? Quando fala que todos são parte do mesmo corpo. Então, os Magogians são o povo cita. Heródoto, no 5º século antes de Cristo, que é o chamado pai da história, o primeiro historiador do mundo, ele também cita os Magogians como sendo o povo que ia invadir o povo do leste, que, por sua vez, construiu uma muralha para impedir a invasão dos citas, que ele chama de Magogians. Mais para frente, no 1º século depois de Cristo, Flávio Joséfo, o maior historiador judeu, também cita Magog como sendo citas. Agora, detalhe, no século XX, os arqueólogos russos, fazendo pesquisas, chegaram à conclusão que a origem do povo russo são os citas. Isso tem inúmeros artefatos no Museu de Moscou. Então, os citas são os Magogians, e o Magog da Bíblia é a Rússia. Então, lá Ezequiel fala que virá contra Israel quem? Virão Magog, Rússia, Pérsia, Irã, e aí começa a citar Togarma, todos aqueles povos de lá, que não estou lembrado de todos os nomes, mas a grande maioria lá é Turquia,
Meseque, Tubal, Turquia. Todas as nações citadas em Ezequiel 38 e 39 que virão contra Israel são essas nações aí, que hoje já são um grupo, uma coalizão contra os Estados Unidos e contra Israel. Então, o que os estudiosos da geopolítica dizem? Que esta guerra que está agora acontecendo em Israel, né, os inimigos, os proxies, né, que são todos os inimigos de Israel liderados pelo Irã, essa é uma guerra que não tem fim, que eles acham que vai evoluir para uma guerra mundial. Putin é Gog. Nesta profecia, em que Gog é apenas uma derivação de Magog. Gog, de Magog, seria como russo, da Rússia. O rei de Magog, profeticamente, não possui nome. Como o rei da Rússia profeticamente também não. Golias, como arquétipo, contribuiu com a informação de que junto ao anticristo teríamos 3 agentes nomeados. Trump é trombeta em inglês. Rex é rei em latim. Fatah, no sentido reverso, é Ataf, que é morte em árabe. Golias teve 4 irmãos: Isbi-Boneb, Seife, Lami e outro sem nome, descrito apenas como um homem de alta estatura, segundo Samuel 21, versículo 20. Este, sem nome, é Putin.